Fala galera dos 5 minutos de matemática, aqui quem está falando é o Leandro e a nossa aula de hoje vai ser sobre os números inteiros. Bom, antes de falarmos dos números inteiros, é necessário a gente lembrar um pouco sobre os números naturais. Os números naturais que nós estudamos algum tempo antes são aqueles números 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai até o infinito. Da subtração de dois números naturais, a gente pode ter três tipos de resultado. O primeiro, um número positivo. Vamos supor que você pega o número 9 e subtrai o 4. Fica 9 menos 4 igual a 5, ou seja, um número positivo. O segundo caso é quando nós temos o número 0, que é um número nulo, como nós vimos na aula anterior. Por exemplo, 9 menos 9 igual a 0. 16 menos 16 igual a 0. Então, assim, quando eu pego duas quantidades iguais e subtraio, eu tenho o 0 como resposta, que é o número nulo. E o terceiro caso é quando eu pego um número negativo. Eu tenho um número negativo. Por exemplo, 9 menos 10 dá igual a menos 1. 16 menos 20 igual a menos 4. 100 menos 200 igual a menos 100, ou seja, um número negativo. Todos os números resultantes da subtração de dois naturais são denominados números inteiros. Representamos os números inteiros sobre uma reta em pontos igualmente espaçados. Da esquerda para a direita, os números vão aumentando, estão em ordem crescente. Partindo do zero para a direita, encontramos os números positivos, aumentando de 1 em 1. Já indo do zero para a esquerda, encontramos os números negativos, diminuindo de 1 em 1. Mas aí você me pergunta, aonde é que eu vou usar esses conceitos no meu dia a dia? Uma forma interessante, um exemplo, seria o exemplo das temperaturas. Por exemplo, quando faz muito frio, que a temperatura fica abaixo de zero, nós dizemos que a temperatura está negativa e o número vem com um sinalzinho de menos na frente. Quando já está quente, está acima de zero, a temperatura vem com um sinal mais na frente. Agora, nós abordaremos um conceito muito importante, o conceito de valor absoluto. O valor absoluto nada mais é do que a distância do número em relação ao zero. Vocês lembram que anteriormente nós falamos que os números podem ser representados na reta, espaçados de forma igual. Beleza, pois então nós vamos nos basear nisso para entender o valor absoluto. Por exemplo, se eu pego o número 4, vamos ver a quantas unidades ele está distante do zero. A resposta é 4. Ou seja, do 0 para o número 4, nós temos 4 espaços. Agora, o interessante é o seguinte, que quando nós pegamos um número negativo, por exemplo, o menos 4, vamos ver quantos espaços ele está distante do zero. Também está 4. Ou seja, o valor absoluto ele é um valor que não tem sinal. Independente de ele estar do lado esquerdo ou do lado direito, ele vai ter o mesmo valor, sem sinal. Por quê? Porque o que eu estou levando em consideração são as distâncias até chegar ao número, e não o número em si. Agora, para encerrar, nós vamos falar sobre números opostos ou simétricos. Agora há pouco, quando eu estava falando sobre valor absoluto, eu disse que você olhava somente o espaçamento do zero até o número, sem levar em consideração o sinal. Quando eu falo de números opostos e simétricos ou simétricos, eu vou levar em consideração o sinal, eu vou levar em consideração o local em que o número está na reta em relação ao zero. Por exemplo, se eu estiver à esquerda do zero, eu vou usar o valor absoluto do número e o sinal de menos. Se eu estiver à direita, eu vou usar apenas o valor absoluto e o sinal de mais. Por exemplo, quem seria o simétrico do número mais 2? Seria o número menos 2. Ou seja, eu estou usando o mesmo valor absoluto, 2, só que como eu quero o simétrico, eu estou usando o sinal de menos, já que na minha pergunta eu usei o número mais 2. Outro exemplo, o menos 4. Quem é o simétrico de menos 4?
mais 4. E é isso aí, galera. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer coisa, dúvida nos comentários e coloquem um like aqui embaixo e divulguem para os amigos. Fui!